existe um realinhamento Amém. dos ministérios alternativos do Brasil. Amém. Nós temos uma história, nós temos pais e mães da fé que romperam com vários sistemas para trazer para os movimentos tribais e tribalistas o evangelho, uma liberdade de cultura em Deus, de culto em Deus e etc, etc. Mas essa galera, alguns já se foram, não está com a gente mais. E outros estão indo embora, porque a gente está morrendo. Isso é fato, certo? E qual é a grande preocupação, qual que é o grande desafio hoje para nós? Por que eu tive esse entendimento? Quando o Márcio me ligou e a Danusa me ligou, vou sentar, então, me ligaram para falar que lá em Manaus, durante o Senuc, eles tiveram um discernimento de fazer um congresso para falar de volta ao jardim e a gente tentar buscar arrependimento, né, avivamento e blá, blá, blá. Porque isso é o eixo, é a engrenagem do motor. Se não tiver óleo, o motor não anda. Isso é fato. Então, como qualquer história da humanidade dentro de um sistema religioso, eclesiástico, nós às vezes começamos muito bem, depois desmarcelamos, depois dividimos, depois a gente junta de novo, e a gente vem com outra roupagem, e as merdas que a gente fazia, a gente para de fazer, começamos a fazer outro tipo de merda. Merda no grego é merda mesmo, viu, gente? E tal. E aí, quando eles... Quando eles trouxeram essa ideia, o Márcio foi lá em Vitória, estavam outros líderes do Brasil lá, curiosamente, e bateu, identificou o processo todo, né? Então, eu comecei a ter vou usar o termo aqui, discernimento, sacada, feeling, de que é algo que a gente está falando já há algum tempo, da dispersão que foi a nossa liderança, vários líderes que inclusive deveriam estar aqui não estão, porque tudo começou com uma grande pegada. Os que não morreram, alguns desviaram e outros estão desanimados por causa de dinheiro. Por causa de dinheiro não vão mais. Vocês estão entendendo? Então, eu acho massa toda a interação, a cenografia, o som, os beijos e etc, etc. Mas existe um bagulho tão forte acontecendo no sentido da gente entender os sinais. Nós precisamos de entender os sinais. Eu poderia falar aqui de um monte de coisa, técnica, piriri, pororó, parará, mas eu quero ser muito bem preciso aqui nessa fala. Você que está aqui hoje, que está começando, ou que já está numa pegada, ou que está desanimado há muito tempo, nós precisamos de realinhar o processo da nossa guerrilha, que é a militância da fé, de sermos e depois levarmos vida. Nós temos que ter vida. Nós temos que nutrir de vida. Sabe por que a gente cai o tempo inteiro? Sabe por que a gente auto-sabota o tempo inteiro? Sabe por que a gente fica arrumando desculpa para as nossas próprias sacanagens, a começar de mim? É porque a gente precisa de se entender melhor, de olhar no espelho e nos descobrir. Voltar para o Éden é voltar lá para a origem, é ficar nu, é despir de qualquer argumento, é despir de qualquer doutrina, é despir de qualquer barato que vai auto-sabotar a nossa vida. Porque o nosso legado foi dado pelo Pai, Jesus Cristo, o missionário que veio com a 12 e cumpriu a parada. E a história da humanidade mostra isso para nós, que a gente sobe, a gente desce, e a gente dispersa. E eu estou rodando o Brasil. Tem algumas pessoas que sabem do meu trabalho, que eu trabalho desenvolvendo rede de relacionamento ministerial, plugando quem não tem ferramenta. Um tem uma ferramenta, o outro não tem. Ou um tem uma boa, vai compartilhando, trocando, somando por uma causa só. A causa do Senhor ser conhecido, das pessoas serem salvas e remidas e lavadas pelo sangue de Jesus e ter o privilégio de entrar. Ter o privilégio. Então toda a alegoria, toda a engrenagem ministerial, seja do metal, seja do hip, seja do techno, não importa. Importa que a gente tem que entender que Deus está falando ainda. Amém.
É o mesmo cara, ele fala ainda. Amém, glória a Deus. E ele está realinhando a galera no Brasil. Irmãos, nós temos o CENUC, que é o Congresso Nacional Underground Cristão. Começou em 2000 aqui na S8, no Rio de Janeiro. E eu tive o privilégio com o Geraldo de participar de todos. E todos eles Deus falou. Eu pude ver vários líderes dizer, CENUC é um saco para falar disso e daquilo, porque agora vou levantar a bandeira da minoria Y, da minoria X. E Deus também levanta, só que ele olha, cosmovisão de Deus é para todas as minorias. Não é só para a minha teologia vermelha, não é só pela minha teologia branca, não é só pela minha teologia negra, não é só pela minha teologia gay, é todas as teologias, é todas as minorias. É esse Deus que está falando com a gente aqui esse final de semana, vocês estão ligados? Então a gente tem que ter a sacada para discernir as palavras que estão vindo e os sinais que ele está dando para nós através de movimentos que estão acontecendo. Porque nós temos que nos posicionar, não é para levantar a bandeira ministerial, é para levantar a bandeira do Evangelho, do Reino, do Cristo crucificado, o Cristo da morte. Aquele que todo mundo, quando a gente passa no cortejo, tem vergonha. Porque na época dele, ele passava, as pessoas se escondiam de vergonha, de temor, de pânico, de loucura. Esse é o nosso Deus, ele é muito doido. Esse é o nosso Deus. Não é aquele Deus que fica no crucifixo na parede de igreja. É o vivo. Está ligado o que você está querendo agora. É o vivo. Então, nós precisamos de entendermos que nós estamos no meio de uma guerrilha caminhando para o fim. O sistema já se articulou, já está todo realinhado. E nós, que militamos pela mesma fé de Jesus Cristo, do Evangelho, nós não temos mais tempo para ser criança. É, Deus. Porque quando eu digo criança, é no sentido de ser mimado, de ser xarope, de eu não quero, não me cumprimentou, não isso, aquilo. Velho, nós temos que morrer e voltar a ser criança para novo corpo. Não ser criança mimada, cheia de picuinha, cheia de raposinha. Porque nós somos muito limitados nas nossas carências e nas nossas debilidades. Cada um tem um aqui. No meu caso, eu bebo demais, é um problema. No caso de alguém, é pornografia demais, é outro problema. Cada um no seu quadrado. Certo? Se você vê uma pessoa aí que é espiritual demais, corre, porque aí é problema. Então, Deus está nos dando sinais. Nós precisamos realinhar. Tem uma geração inteira esperando vida. Nós precisamos de alimentar dessa parada aqui, ó, de vida. O maior problema é triste, a gente, Geraldo sabe o que eu estou falando, a gente trabalha com treinamento há 25 anos, a galera não alimenta de vida, a galera alimenta de celular, alimenta de um monte de coisa, mas não alimenta de vida, e quem não tem vida, não tem vida para dar. Se eu não comer vida, se eu não beber vida, eu vou dar o quê? Eu vou dar visual poser, galeria da modinha alternativa cristã. É horrível. Então, existe uma geração que está nos esperando para dar vida, amor, ternura, compaixão, dividir grana para pagar as contas, e aí vai-te embora no processo. O CENUC lá de Porto Velho agora foi uma coisa muito louca, porque nos dias que a gente chegou já não tinha quase nada preparado. E aí a direção que ele deu foi fazer na Casa da Cultura da cidade, particular, por uma galera louca, varrida, e as manifestações que aconteceram lá de expressões artísticas, não foi ninguém do reino. Porque a galera do reino estava com preguiça. A galera do reino não se organizou, não tem sangue no olho para atravessar o país e ir lá e se expressar. Deus. Aí Deus mandou a galera do movimento feminista para arrancar a roupa no meio do congresso e apresentar nua. De pôr cineastra lá para o Lau lavar o pé dele, pedir perdão, porque desde os 13 anos de idade, ele está com quase 60, ele não teve acesso que nós estamos tendo, porque pintaram para ele um reino mórbido. Então, baseado nas estruturas da missiologia urbana, nós precisamos de romper com as fronteiras. Mas essa fronteira é da mente, do coração, e da estrutura ministerial que às vezes a gente carrega no peito. Isso é só ferramenta, porque gente é mais importante do que placa, do que estilo, de qualquer pinóia. Amém. Vocês estão ligados? Amém.
O nosso desafio aqui hoje é de sair daqui e voltar para aqueles que a gente conhece, que sabe que estão na mesma pegada de ministério, e partir com a 12 para cima, falar, só chega de balela, agora o bagulho é morrer. Demorou. Amém, É Jesus. morrer e a gente conectar com o que tem que ser conectado. Porque o sistema lá, ele já está realinhado, organizado, trabalhando 24 horas. Verdade. Eles não ficam perguntando se tem Wi-Fi. Eles não ficam perguntando se tem de comer, onde é que eu vou dormir. Dane-se. Que horas que eu vou embora, não importa. Como é que vai ser? Então, nós que estamos aqui ouvindo esse monte de palavras, um monte de coisa louca, nós não temos tempo mais para comédia. Vocês estão entendendo? Amém. Porque tem muita gente sendo ceifada. A cada 8 minutos, uma criança é abusada sexualmente no Brasil. Nós estamos fazendo o quê? O maior índice de violência e homicídio contra a mulher lá na minha cidade, Vitória. Estou emprestado lá com os capixabas. Nós estamos fazendo o quê? A sociedade, o mundo está gritando, desesperado. Nós temos que nos munir de ferramentas. Ah, mas meu ministério é só tocar tambor. Não interessa, você tem que ler livro de aconselhamento. Ah, mas meu ministério é pastoral, então você tem que morrer e entender de gente melhor. Administrar culto, isso aí até o capeta faz. Nós temos que ir além das fronteiras do nosso achômetro, além das fronteiras da nossa visão, e buscar a ferramenta para uma sociedade que está descida a ladeira abaixo, sem freio, adoecida, ferrada, e a gente vai ter que rebolar para atender em setores que às vezes nem é o nosso chamado específico, mas a gente tem que se dar. Isso é romper com as fronteiras. Ah, mas eu tenho altos problemas de sexualidade. Quem não tem? Quem não tem? Quem que não quer despir o Geraldo e acabar com ele naquele momento? Então, voltando aqui, foi só para relaxar. Nós precisamos de descer nesses porões, nessas cavernas, nesses buracos, atrás de quem precisa de vida, mas a gente tem que descer com vida. O grande desafio hoje, nós, como ministérios de contracultura, é da gente conseguir ser unido, porque o sistema dos nossos irmãos queridos, que eu amo, já estabelecidos, mais conservadores, eles não vão vir aqui, eles não vão viajar conosco, eles são massa, mas nós temos que honrar a calça que a gente veste. Amém. Vocês estão ligados? E partir para o pau. Partir para o pau. Nós temos que começar a produzir material bom para deixar para os nossos filhos. Para os filhos dos nossos filhos. Nós não estamos produzindo. Nós não estamos alimentando a geração com aquilo que a gente ouve das palavras, dos louvores. Se perde no tempo, nas gavetas. Fica no celular, apaga, cai na água, perde tudo. Nós precisamos deixar um legado escrito em vídeo, tatuado, escrito na árvore, para aqueles que estão passando, falando assim, olha, o caminho é esse, é o caminho da renúncia, é o caminho de voltar para o Éden, se despir. Se nós não nos despirmos, é impossível a gente andar no centro da vontade de Deus. É despir mesmo, despir meu ministério, que se exploda. Ah, não, eu sou punk, metal, hippie, gótico, eu sou quichute, não interessa. Despir de tudo para Deus reinar. E a gente voltar atrás todo dia. Tipo, hoje eu fiz um monte de merda, amanhã eu não vou fazer, eu vou me arrepender todo dia, incansavelmente, se alimentando de vida para dar vida. Porque a guerrilha já está travada, o sistema está vindo quando o rolo compressor, igual um trator, eles estão esmagando. Verdade. Vitória ficou em 2 semanas sitiadas, 317 mortes. Em 2 semanas, sabe o que é isso? Porque o povo não tem Deus. Saquearam as lojas, as filmagens era quem roubando? Pastor, os irmãozinhos roubando máquina, televisão, data show para toda a igreja. Uai, a mídia mostrou. Mas nós podemos levar vida para esse povo. Eu creio. Com palavras e atitudes, né, proféticas mesmo, de verdade. Rasgando o cão. E agora, gente, não tem jeito.
Só tem uma forma. É ser bíblico. Posso chegar aqui, inventar um monte de coisa, profetizar, falar um monte de doideira, mas se a gente não voltar para a estrutura, para a base, não tem jeito. Para ele ficar em pé, tem base de bambu, grossa, bem amarrada, bem traçada, e é assim a nossa base. Porque quando a gente volta para a raiz, para o Éden, não tem fome, não tem nudez, não tem sofrimento, não tem perseguição, porque a gente já sai para morrer. Morrer faz parte do processo. Morrer é delícia. É igual os nossos irmãos da Ásia, do Oriente Médio, o Estado Islâmico decapita. Eles morrem rindo. O cristão iraniano vai para a forca rindo. Porque ele entende que está chegando perto de Jesus mesmo, é delícia, porque essa coisa é linda, rio, tudo lindo, mas vai passar. E nós vamos fazer o quê? Qual o legado que nós vamos deixar? Qual o legado? Nós estamos carregando aquele Senuc nas costas, sabe por causa de quê? Porque Deus mandou. Em 2000, na S8, eu tenho isso anotado, eu gosto de anotar e escrever as coisas para relembrar, porque eu sou leso. Ele falou para a gente, encho o saco da liderança direto. O pessoal me odeia, eu não estou nem aí. Deus falou o quê? Era para investir em treinamento, avivamento, visão e unidade. Porque sem treinamento, gente, nós vamos ficar repetindo jargão. Nós precisamos de estudar, buscar treinamento em todas as áreas da vida. E principalmente cidadania, para cuidar um do outro. Treinamento, entender de palavra, entender de estrutura missiológica, entender para onde que Deus vai nos levar agora para a nova geração. Quem é a nova geração que está chegando? Nós temos capacidade de interagir com ela? Ou a gente vai obrigar os meninos na lei seca a nos obedecer? Isso não funciona, isso é castração. Não dá para a gente castrar mais. Dá para a gente levar a vida através da luz das Escrituras. Amém. Treinamento, avivamento. Avivamento não é só dar trimelique, chorar e cair. Nada contra, eu gosto, apesar de dificilmente acontecer comigo. Mas avivamento é quando há uma transformação social em mim e através de mim, é ao meu redor. É onde não tem mais lixo, é onde o banheiro é limpo. Olha, eu estou extremamente grato. Eu odeio banheiro sujo, que os caras, eles não vão no ortopedista e o pênis é tudo torto, eles mijam na beira do vaso. Eu estou encantado, cara, que aqui o banheiro é limpíssimo. É o reino de Deus chegando, cara. Então, avivamento é a gente pegar e mudar a história que está ao nosso redor para deixar as marcas de Cristo estabelecida onde a gente pisa, anda, come, caga e mija. Amém. Então nós temos que ter o treinamento, não tem como correr. A galera chega lá para fazer escola de aconselhamento na Avalanche, aí o livro Aconselhamento Cristão, né, Marcela? 700 páginas. Eu sou de Deus, sou líder, quero aconselhar a moçada do babado. Aí André, vai então ler. Nossa, tem que ler isso tudo? Não, desgraça. Vai pro celular, vai pro inferno do Facebook e fica na tua casa masturbando. Vocês estão entendendo? Nós não temos tempo. Treinamento, avivamento. Não se acha avivamento no botequim da esquina, velho. Não se acha. É voltar pro Éden, pra raiz. Certo? Visão. Se eu não tenho visão, eu só vou olhar a minha tribo. Eu só vou andar com o rico, então eu só vou andar com o menino do skate, ou só com a galera do surf, ou só vou andar com quem me interessa. Jesus nos mostra que ele tinha cosmovisão de Deus. Aleluia. Olho de peixe. Aleluia. Tem que atravessar as fronteiras das pessoas que eu não curto o visual, o cheiro, a cor, a ideologia e romper com o processo. Amém. E unidade. Para fechar. Gente, unidade não é você concordar com o que eu faço, mas é estar junto. Unidade é a gente estar juntos. Vai rolar de volta ao Éden, vamos quebrar e vamos. Do jeito que dá, vamos nos rasgar, mas vamos. É Senuc, é S8, é onde que for, nós vamos ter que somar força, engrossar o caldo e partir para a porrada. Para a porrada. Amém. Então, gente, a gente tem que se despir. Se despir. Se despir. Eu não sei qual que é a sua
Se você tem problema, se tem, se não tem. Eu tenho um monte. Mas eu tô cagando. Eu tô indo. Então, o grande desafio nosso é esse. Se despir de tudo para Deus reinar. E quando Deus começa a reinar, tudo sai do controle. Quer que Deus reina? Permita a sua vida sair do controle. Principalmente financeiro. Principalmente sexual. Principalmente doutrinário. E quando Deus reina, tudo vai sair do controle. Ele vai começar a te pedir coisas que é Deus na sua vida. E é um Deus inconsciente. Um Deus inconsciente. Deus manda a gente ir. Ele não fica mandando a gente voltar. Vocês estão ligados? Se lançou a mão no arado, velho, tem que partir pro pau. Porque, olha, enquanto eu estou falando aqui, várias pessoas foram executadas no tráfico. Várias pessoas suicidadas. Várias pessoas foram abusadas. Várias pessoas estão sendo aliciadas. Porque a engrenagem está rolando. O sistema está girando. Nós não temos tempo para ficar aqui igual fada viajando. Nós temos que sair do acampamento onde que a gente veio energizar. E nós temos que ir para o caos. A gente é chamado para ir para o meio do caos. Amém. Amém. Retira só um pouquinho, ó. Montar no porco no meio do caos. O caos está instalado. Além do caos que está dentro de nós mesmos. Esse aqui a gente mata, tem que matar. Dane-se as neuroses. Amém? Voltar para o Éden. Eu fecho aqui essa coisa para a gente pensar. Voltar para o Éden. É morrer, é se despir, é perder o controle e é decidir. Eu estou falando com a galera. O Geraldo sabe que eu estou com esse discurso agora.